José, ele passou por vários processos na vida dele. Talvez tenha sido um dos personagens que mais tenha sofrido, vamos falar assim, e vivido esses processos de forma a entender posteriormente a vontade de Deus na vida dele. Ele começou como o filho predileto do seu pai, né? Não vou dizer predileto, mas os seus irmãos o achavam assim, porque ele era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Então, ali já começou uma desavença, um certo ciúme, uma certa inveja dos seus irmãos contra ele. Eu não vou contar a história de José, eu quero me ater aos detalhes dessa situação, em particular, da vida dele, entre a casa dele e o palácio. O que ele permitiu Deus fazer na vida dele. Mas aí os seus irmãos tiveram inveja e tentaram contra ele de alguma forma. E um certo dia, o seu pai disse: vai visitar os seus irmãos, vai ver como é que eles estão. Eu quero saber, quero notícia dos seus irmãos, porque já tem alguns dias que eles estão aí perambulando com os animais, levando eles para pastagem e tudo mais. José foi. De repente chega aparecendo ao longe José, os seus irmãos mais do que depressa: lá vem o sonhador mor, olha lá, é o sonhadorzinho lá de casa, está na hora, vamos botar o cara para fora da nossa vida, porque infelizmente ele está atrapalhando a gente ser melhor diante do nosso Pai. Nós queremos visibilidade junto ao Pai. Aqui nós já extraímos uma grande lição. Para que você tenha visibilidade diante de Deus, você não precisa se mostrar para ninguém. Deus te honra no lugar onde você está. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E Deus vai te honrar até o final, independente das circunstâncias e consequências dessas circunstâncias que você sofrer ao longo da vida. De repente, lá vem o sonhador mor. O que nós vamos fazer com ele? Vamos matá-lo. Alguns não, mais exaltados, vamos matá-lo, vamos fazer isso, não sei o quê. Rubem, o mais velho, na intenção de pegar José depois e salvá-lo, falou: não, peraí, vamos jogá-lo numa cisterna aqui, ele e Judá, né, pastor? Vamos jogá-lo numa cisterna, num buraco, num poço, porque a gente deixa lá, de repente ele morre lá, mas na intenção de resgatá-lo mais tarde. E aí começa a saga, literalmente, do sofrimento, vamos chamar de sofrimento, na vida de José. De repente jogaram José no poço, depois de tudo que aconteceu, jogaram ele no poço. O poço foi o primeiro lugar que José passou. O poço é um lugar escuro, e se olharmos para os lados, quando você está num poço, você está no fundo, eu acho que talvez ninguém, ou quase ninguém, tenha entrado num poço profundo. Eu já entrei uma vez, eu sou claustrofóbico, eu tenho pavor a lugar fechado, literalmente, muito. Tanto é que foi para eu fazer um MRI esses dias, a maior dificuldade. Eu dei um trabalho lascado para o pessoal lá. E olha que a máquina é aberta dos lados, viu? Aberta dos lados, viu? Com aquele troço aqui em cima, eu imaginando que eu estava dentro de um caixão morrendo. Meu Deus do céu. Eu já entrei na sala assim, com o olho tampado. Falei: não quero ver isso aqui, vai, me leva. Imagina você num buraco, literalmente num buraco. Você olha para um lado, você quer ajuda olhando para o lado, você não consegue. Assim é a nossa vida quando somos colocados dentro de um poço, o poço do sofrimento. E é interessante, irmãos, que o poço, às vezes, na maioria das vezes, você não vai sozinho e pula lá dentro. Alguma coisa acontece para que você entre nesse poço. Pode ser uma traição. Alguém da sua própria casa pode te trair e te jogar no poço. Já aconteceu isso com vocês? Claro, tenho certeza absoluta que aconteceu com cada um dos irmãos aqui. Traição dos melhores amigos, traição dos familiares e algo do tipo, algo do gênero, pode te jogar no poço, pode te colocar lá dentro. E aquela situação que foi o caso do José,
Outra situação que pode colocar num poço, a doença, um diagnóstico errado, te coloca dentro de um poço. Problemas financeiros, te coloca dentro de um poço. Mas sabe que isso é necessário. Isso é extremamente necessário na nossa vida. Sabia? O poço é necessário para que nós entendamos o real propósito de Deus na nossa vida. Mas como assim? Poço é sofrimento, poço é luta, poço é claustrofobia, poço, eu não consigo imaginar poço na minha vida. Poço é sofrimento, sim, é processo de Deus na nossa vida, meus irmãos, é processo de Deus. E José foi colocado lá para viver esse processo. Você olha para o lado, não tem ajuda de ninguém, está tudo escuro. Você quer de alguma forma entender o porquê que está acontecendo? Nada. Se você for buscar ajuda do lado, você não acha. Eu imagino que normalmente aqueles poços cavados naquela época, eles eram assim, não tinha como subir, né, pastor? Não tinha como subir. Então ele olhava para aquele escuro, aquela coisa esquisita ali que ele estava ali dentro, talvez com bichos, alguma coisa. E normalmente quando estamos no poço, meus queridos, o que nós queremos fazer? Pedir socorro, gritar. E Deus está vendo, Deus está olhando. Que tipo de poço você está agora? O que você está vivendo? O que nós estamos vivendo? Cada um de nós vive o nosso poço. E você quer gritar. Você grita, você esbraveja. Por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Qual é o propósito de Deus? E pá. Deus vai olhar para você assim, na hora que você terminar a sua birra, eu resolvo, de repente, falar com você. Uma coisa interessante dentro do poço é que dentro do poço é silêncio. É silêncio. O que acontece quando você está vivendo o silêncio da sua situação tenebrosa? O único lugar onde você encontra a saída é olhando para onde? O poço só tem saída para lá. E a saída de lá, quem vai fazê-la é somente Deus. É Deus que vai nos resgatar do poço em que nós vivemos. Nós sofremos as nossas mazelas, os nossos problemas na nossa vida. E quantas vezes gritamos e Deus está em silêncio. Espera aí, calma, fique quieto. Eu quero resolver seu problema. Fique calado, espera aí, me ouça a minha voz. Sabe para que existe o poço na nossa vida? Para treinar a nossa capacidade de silenciar e ouvir a voz de Deus, aguçar os nossos ouvidos espirituais, entender a voz de Deus. É isso, meus queridos, entender a voz de Deus. O que você está passando? Eu, honestamente falando, eu sofri muito com isso. Muitas vezes eu questionei a Deus pelo poço em que eu vivi. A duras penas eu tive que entender que o silêncio é a melhor resposta. Fique calado, deixa Deus falar. Treine o seu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. É dentro desse poço que Deus vai falar, e Deus vai usar alguém, você pode ter certeza, para te tirar do poço. Vai usar alguém ou algo, uma escada, seja, alguma coisa vai acontecer e Deus vai te tirar desse poço. Porque se você ficar dando birra dentro do poço, né, sapateando e querendo fazer bonitinho para Deus, Deus vai demorar. Tem gente que sai rapidamente do poço, porque se coloca diante de Deus. Deus, por favor, eu me coloco diante do Senhor, eu quero mudança de vida a partir de agora. Eu quero sair desse poço, mas eu quero sair com honra. Eu quero sair do outro lado e ir para o outro lado com honra. Deus vai e usa alguém para te resgatar dali. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Mas se você continuar gritando mais alto que Deus,
não tenha dúvida também de que você vai permanecer no posto por mais tempo. Obediência é tudo. Obediência é tudo. Então obedeça a voz de Deus. Deus, o Senhor está falando comigo, ou o Senhor quer falar comigo, ou o silêncio do Senhor quer me dizer alguma coisa. Você sabia que o silêncio de Deus também é uma resposta? Um irmão uma vez me perguntou: olha, eu pedi, já tem 3 anos que eu pedi a Deus uma resposta, e Deus não disse nada. Eu disse: então ele já disse. Ele disse não. O silêncio dele disse não, pronto, eu não vou te dar isso que você quer, acabou. O silêncio é a resposta de Deus. Mas aí vem a próxima fase da vida. José foi vendido para uma caravana de ismaelitas, e esses ismaelitas eles foram usados por Deus naquele momento, para que José vivesse, olhasse para trás, visse os seus algozes, os seus traidores, as pessoas que jogaram dentro do poço, as pessoas que realmente ele achava que os amavam, seus irmãos. E ele olhando para trás, eu imagino que José olhando para trás e: por favor, não façam isso, por favor, por gentileza, eu não quero viver isso. Humanamente falando, nós não queremos viver a situação que vivemos. Irmãos, quanto é difícil o poço da doença, né, Simone? Quanto é difícil o poço da doença. Quem vive ou quem viveu essa situação sabe muito bem do que eu estou dizendo. E ali é a hora que você tem que treinar o seu ouvido para escutar a voz de Deus. O poço é um lugar escuro, o único lugar que nós temos que olhar para cima. Essa é uma das grandes lições que nós tiramos. Olhe para cima, espere o socorro que vem do céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que vai me resgatar. Aleluia. José tinha casa, família, tinha tudo. De repente, vai para o poço. Morreu, literalmente, diante da sua convivência familiar. Naquele momento ali, havia sido tolhida, acabada naquele momento, né? Nós não podemos rejeitar o processo de Deus. Muitas das vezes nós entramos numa situação dessa, né, Marisa? Entramos numa situação de poço e nós queremos rejeitar o processo de Deus. Eu não aceito, eu não permito, eu declaro isso em nome de Jesus, que eu sou cabeça e não cauda. Peraí, irmão, é cauda, cabeça, vai ver o processo de Deus do mesmo jeito. Fica tranquilo, entendeu? A nossa vida é uma caminhada constante. Nessas caminhadas você tem os altos e baixos. Não tem jeito. Aí vem o segundo lugar. José é vendido para a casa de Potifar. Potifar o coloca como o chefe da sua casa, porque viu Deus nele, viu realmente o Senhor trabalhando através dele. E aí ele imagina: poxa, que legal. Quantas vezes acontece isso, né? Nós saímos de um determinado poço e vamos para um lugar de redenção, vamos falar assim, e esse lugar nos traz uma certa paz, uma certa comodidade. Nós ficamos acomodados naquele lugar, mas Deus quer algo maior ainda. Deus está te treinando nesse processo para que Ele te coloque lá no palácio. Ele não quer você aqui, não quer. José vai para a casa de Potifar, chega na casa de Potifar, a mulher tenta ele de tudo quanto é jeito, tal. Acontece o que vocês já sabem, ele sai correndo, deixa a túnica com ela, o seu marido Potifar vai lá e manda prendê-lo. José vai para a prisão. Meu Deus, estava bom demais, Senhor, para que isso? Eu vou viver prisão. Meu Deus do céu, eu acabei de viver um poço agora, terrível na minha vida. E o Senhor vai e me coloca na prisão. Prisão significa o quê? Injustiça. Prisão significa injustiça. Nós temos que aprender isso. Porque nós todos podemos imaginar que às vezes chegamos num determinado lugar onde somos injustiçados. As prisões que nos cercam, que somos colocados lá dentro, de certa forma, a gente começa a dizer: não foi justo o que aconteceu comigo, eu não fiz nada. Não foi o caso de José, porque a Bíblia não relata isso, mas com certeza ele orou a Deus muitas vezes dizendo: Pai, me revela
dela, o que está acontecendo? Sou eu o erro? E Deus, no seu mais profundo silêncio, no mais profundo silêncio, saiba que você vai viver a injustiça dos homens, não tenha dúvida disso também, viu? Vai chegar o momento de prisão, eu lamento dizer isso, meus queridos, mas vai chegar o nosso momento de injustiça, em que somos injustiçados por pessoas que nós imaginamos que confiam em nós, mas por traições, por algumas coisas que acontecem, nós vamos para aquele lugar inóspito chamado prisão. Você acha que Jó cometeu alguma coisa para sofrer o que ele sofreu? Não. Você acha que Jesus fez alguma coisa para sofrer o que ele sofreu? Não. Mas ele foi para a prisão espiritual. Ele foi para a prisão. Nós temos que parar de chorar, sacudir a poeira e levantar. José fez exatamente isso. Dentro da prisão, o que ele fez? Opa, vamos fazer desse limão o quê? Uma limonada. Vamos lá. Essa prisão está muito suja, vamos começar a limpar isso aqui, vamos organizar E começou lá, entendeu? Ele não chegou lá, como diz o pastor Cláudio Duarte, e fez logo uma tatuagem de caveira, e papai, eu sou o cara e agora eu estou revoltado com Deus. Não fez isso. Ele se humilhou e se colocou diante de Deus. Deus, faça de mim aqui também. Eu estou passando por esse processo pela vontade do Senhor. Eu imagino que ele deve ter orado sim. A Bíblia não detalha esses pormenores, mas com certeza ele conversava muito com Deus. Porque uma pessoa, para ter uma fé em Deus, assim como José tinha, você pode ter certeza, ele falava muito com ele. Meu pai dizia que quando só choramos pelos problemas, é como se nós estivéssemos sentados numa cadeira de balanço. A gente vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e não sai do lugar. Não adianta você chorar, sentar numa cadeira de balanço e ficar ali, eu tomo decisão, não tomo, eu vou, não vou, não. Faça. Independente do que acontece, nós temos testemunhos bastante aqui na igreja de pessoas que testemunharam sofrimento e fizeram disso algo para que Deus os colocasse de pé, os levasse até o palácio. E o palácio não quer dizer literalmente o palácio, mas às vezes a situação que você se encontra nesse momento em relação ao que você passou é um palácio, tá? Apesar de estarmos vivendo um lugar de injustiça, vamos focar no aprendizado. Essa é a razão de servirmos a Deus. Quanto mais demorarmos a entender o processo de Deus na nossa vida, mais vamos sofrer a injustiça. Mais vamos colocar, por que isso, por que aquilo, por que eu estou sofrendo isso, por que eu estou sofrendo aquilo. Deus quer que você passe o processo, meu querido, Deus quer que você passe. Cala sua boca e fica. Quando eu falo cala sua boca, por favor, estou falando da minha também, tá? Fiquemos calados diante dessa situação, diante de Deus. Deus, faz em mim, faz em mim. Eu preciso ser um vaso novo na tua mão. Independente do que eu sofra, eu quero ser esse vaso na tua mão. Paulo foi colocado na prisão injustamente. Não foi? Paulo foi injustamente colocado na prisão. E aí ele começou a reclamar: Senhor, não foi, pastor? 30 anos eu estou aqui sofrendo, olha o preço que eu tenho pago aí, olha o tanto de gente que eu já levei para o Senhor, e o Senhor vai me colocar na prisão. Foi isso que Paulo falou? Não. É o outro que fez do limão a limonada. Olha, ele disse assim: se é para passar por isso, então eu vou passar de maneira digna. Fala o seguinte, Timóteo, traga o meu casaco, traga meus livros, as minhas coisas, porque eu vou começar a escrever. Olha só, eu quero, enquanto estiver aqui vivendo esse momento de injustiça, eu quero fazer a vontade de Deus. John Bunyan, um dos maiores escritores, ele pregava em praça pública, e ele tinha esse ministério, e na cidade onde ele pregava, o governo da cidade proibiu, falou assim: você vai preso
para não pregar o evangelho. Se a gente soltar você, tá ok, você para de pregar e falou assim, se a gente soltar, 1 hora depois já estou pregando na praça. Resultado, ficou 13 anos preso. O que aconteceu? John Bunyan escreveu um dos maiores livros, depois da Bíblia, o livro mais vendido, que é O Peregrino. O livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, tem muito a nos ensinar. Nesses 13 anos, ele cresceu e nos fez crescer. O que Paulo fez? Se Paulo não estivesse nessas prisões, irmãos, ocupado demais com seus afazeres, pregando para os gentios e tudo mais, sabe o que teria acontecido? Talvez não teríamos hoje quase a metade do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo. E nós temos grandes ensinamentos, né, pastor? Grandes ensinamentos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Na prisão, Deus está desenvolvendo em nós a resiliência e a capacidade de suportar as injustiças. A primeira coisa que acontece com a gente quando somos injustiçados. Você já foi injustiçado no trânsito? Essa semana, eu estou dizendo essa semana, eu fui só umas 5 vezes, mais ou menos. Irmão, a vontade é de sair correndo atrás desse cidadão e dar uns tapas, literalmente. Vou só contar uma aqui que aconteceu comigo ontem. Eu estou indo ali, Fernandão, ó, eu estou indo ali no Salto São Francisco, uma avenida dupla, movimentada com passageiros do carro. De repente, uma senhora, ela resolve simplesmente, com o carro dela, acelerar. Depois deu aquela, e eu estou na minha via normal, acelerar, de repente ela faz isso e buzina para mim e ainda mostra mais alguma coisa. Me xinga e tal. Eu falei, Senhor amado, isso é totalmente injusto. Eu vou parar esse carro, vou falar um monte de asneira para essa senhora. A vontade da gente é essa. Ao ser injustiçado, você quer na hora resolver aquele problema. Não, peraí, não é assim não. Não é desse jeito. Nós queremos revidar exatamente do nosso jeito. Deixa a justiça, deixa Jesus te justificar, meu querido. Amém. Deixa a justiça de Deus agir na sua vida. Independente da prisão em que você esteja vivendo, a justiça de Deus é o melhor para você, porque Ele está vendo lá na frente, Deus está vendo além da curva, tá? Pode ter certeza, Deus está vendo além da curva. Mas aí, José resolve, né? Não é resolve, essa não é a palavra, mas eu vou aqui falar na minha tradução. Ele resolve interpretar um sonho de duas pessoas que estão lá na prisão, o copeiro e o padeiro. Aí ele fala assim, olha, copeiro, daqui 3 dias você vai assumir o seu posto de volta, tá certo? E vai voltar a servir o rei. Os dois tiveram um sonho meio nebuloso, meio bagunçado, e daqui 3 dias, ô padeiro, infelizmente, ó, você vai morrer. Aconteceu depois de 3 dias, mas ele falou pro copeiro, olha, é o seguinte, chegando lá, por favor, faz o seguinte. O que ele falou? Lembra de mim, lembra de mim. Irmãos, como é ruim sermos esquecidos, como é ruim sermos desprezados. Não tem coisa pior do que o desprezo. O desprezo dói na alma. Você se sente injustiçado assim, poxa, o que é isso? Tanta coisa que eu fiz para essa pessoa e eu estou vivendo exatamente isso, essa injustiça nesse momento. José viveu isso. Você sabe quanto tempo mais ele passou? 2 meses. Foi? 2 anos. 2 anos mais na cadeia. E ele, com certeza, durante esse período, ele deve ter pensado assim, Galvão, pô, peraí, ué, o rapaz não lembrou de mim. Eu interpretei o sonho dele. O que é isso? Ele deve ter assumido lá, já deve estar servindo o rei. Mas aí Deus faz a coisa certinha. Peraí, você precisa viver mais um processo aqui. Você precisa viver mais um tempo. Porque se você for agora, você vai ajudar ele a ser copeiro. Você vai ser auxiliar de copeiro. Eu não quero você como auxiliar de copeiro. Eu quero você muito maior. Eu quero você dentro do palácio. Eu quero você fazendo exatamente aquilo que eu tenho para você de grande.
E exatamente isso que aconteceu. 2 anos depois, o faraó teve um sonho de umas espigas comendo a outra, de umas vacas comendo as outras. José é chamado, né? Ele é chamado, chega lá e ele interpreta aquele sonho. E aí Deus começa a honrar José. Eita, glória a Deus! Começa a honrar José. Olha só o que diz o texto da Bíblia, aqui em Gênesis 41. Depois que ele disse tudo para Faraó, interpretou o sonho dele, disse tudo, eu estou olhando o horário aqui, para não correr, não passar muito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Como assim? Faraó viu nele o Espírito de Deus? Essa luz que nós temos que irradiar, meus queridos, que o mundo lá fora veja em nós o Espírito de Deus, literalmente o Espírito de Deus. Faraó, que não tinha nada de Deus, mas estava sendo um instrumento nas mãos de Deus naquele momento. Olha só, acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante do povo, de todos, né? Inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz. Vive o seu momento poço. Viu, Janaína? Vive o seu momento poço. O momento poço é necessário na nossa vida. Entenda o processo de Deus na sua vida. É sofrimento demais, é dor demais, é câncer para cá, é não sei o que para lá, é doença não sei aonde. Viva o seu processo e não reclame, meu querido. Fecha a matraca e ouve Deus falar com você. Ouve Deus falar contigo. Entenda, aguce os seus ouvidos espirituais para ouvir no silêncio a voz de Deus. E para finalizar, nós entendemos que o palácio é um lugar de honrarias. É um lugar onde Deus te coloca para ser honrado. Não para você ser vaidoso, soberbo, arrogante. Tem muita gente que chega no palácio e já começa, né? Quem me viu na prova e não me ajudou, agora vai se ferrar. Porque, desculpa a expressão. Desculpa o hino, né? Infelizmente, eu mudei a palavra aqui, mas infelizmente é isso, meu querido. Você quer vingança. Foi isso que José fez, né? Quando viu os seus irmãos, foi exatamente isso que ele fez, né? Vocês me pegaram, agora eu vou pegar vocês no contrapé aqui. É agora que vocês vão pagar com a mesma moeda, né, Hernani? Agora que vocês vão pagar com a mesma moeda. Não. Por que eu vou ficar perdendo tempo, ô Silas, praticando maldade contra... Deus fez para mim, Deus me colocou num processo e eu precisava de viver esse processo para chegar onde eu cheguei. E se eu cheguei onde eu cheguei, não foi por mérito meu, não. Foi pela graça de Deus. Foi pelo amor de Deus na nossa vida. Não tenha dúvida disso. De que o poder de Deus é que se manifesta através da nossa vida. É o Espírito Santo de Deus através de nós que faz para o outro. E José foi um instrumento tão grande na mão de Deus, meus queridos. Não dá para detalhar, tem muita coisa para dizer. Mas ele se ousou ser um instrumento na mão de Deus. Ele se colocou. Deus, faz. É isso que o Senhor quer? Os irmãos dele chegaram diante dele e falaram: não, peraí, fica tranquilo. Eu vim para cá porque Deus quis que eu viesse.
Entendeu? Foi propósito dele. Não foram vocês. Não é determinismo, não é isso não. Não foram vocês. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: que vocês foram instrumentos na mão de Deus para que eu chegasse até aqui. E Ele aceitou viver esse processo de Deus na sua vida. Poço, prisão, injustiça. Chegou ao palácio. Vai chegar um momento, meu querido, em que Deus vai te honrar. Aleluia. Sinceramente, eu digo isso com toda franqueza, porque eu vivi o processo de Deus na minha vida ao longo desses anos todos. Eu fui crente por muitos anos, convertido depois de alguns anos. Literalmente que eu fui entender o propósito de Deus na minha vida. Porque para você entender o propósito de Deus, você tem que passar por algumas moinhas, alguns processos dolorosos. E esses processos te fazem olhar para o outro com mais generosidade, com mais misericórdia, com mais calma, com mais amor, com mais prontidão. Não é que você vai estar socorrendo, não. Aquilo que Deus colocou você para fazer, faça com excelência. Você é o palácio, você está no palácio sendo honrado naquele momento para ajudar o outro, para estar com ele. Deus tem um lugar de honra. O que Deus quer fazer através de você é grande demais, muito grande. E eu, sinceramente, eu declaro isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que a sua vida, a nossa vida, ela será abençoada em nome de Jesus. Você pode estar passando por um poço agora, pode estar vivendo uma prisão agora, uma injustiça nesse momento, mas o palácio está chegando. O palácio está chegando. Para muita gente o palácio chegou. E eu quero citar uma pessoa em particular aqui, Elisane e o Hélio. O palácio chegou. Olha só o testemunho que eles contaram, maravilhoso, vivendo todo um processo de contrato, de não sei o que, dificuldade financeira. O palácio chegou, glória a Deus. O palácio chegou. O palácio chega na nossa vida e ele é inevitável, a menos que você queira dificultar esse processo de Deus. Não dificulte o processo de Deus na sua vida, meu querido. Se permita passar por esses processos. Aleluia. Se permita passar. E não acuse ninguém por você estar sofrendo tanto. Ó vida nos céus, ó não sei o quê. Não acuse ninguém por isso. A palavra de Deus fala que nenhuma folha da árvore cai sem que Deus não saiba. Você acha que Ele não sabe da sua vida? Você acha que Ele não sabe o que está vivendo, o que está acontecendo com você, Sirlei? Hein? Deus sabe. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora, o que você está pensando agora. Nós temos que entender esse propósito de Deus na nossa vida. E eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje, você terá a bênção, você terá a graça de Deus. O palácio está chegando. Em nome de Jesus, esse palácio está chegando. Viu, irmão Hernani? O palácio está chegando. Em nome de Jesus. Nós temos vivido esse processo, eu tenho te acompanhado, né? Talvez esse pequeno poço que você esteja vivendo, mas o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. São processos que nós precisamos de viver, nós precisamos de passar, porque ali na frente nós teremos a glória do Senhor, a honra do Senhor na nossa vida. Amém? E não é uma palavra de autoajuda, não é isso não. É palavra de Deus, é Bíblia pura. Mas para isso nós temos que o quê? Mudar o nosso coração.